uma pergunta que não quer se calar nessa roda de conversa. Que desejo é esse de vida? Que desejo é esse que impulsiona a gente para correr atrás dos nossos sonhos? Qual é o teu desejo maior? O que te impulsiona, Lu, para correr atrás dos seus sonhos? Eu acho que o que me impulsiona na vida para correr atrás dos sonhos é tudo aquilo que me desperta. E eu acho que isso vai mudando, né? Com o tempo, a gente tem... Os sonhos vão mudando com o tempo. Sim. Mas aquilo que me desperta, aquilo que faz o meu corpo vibrar, é o que me impulsiona na vida. Aí a gente vai detalhar isso. Legal. E você, tá? Eu já vou falar o meu também. Fala, tá? Você. Eu acho que o que impulsiona é sempre aquilo que mexe com a sua emoção, sabe? Aquilo que te tira da tua zona de conforto. Porque eu acho que assim, quando você tem um sonho, você tem, independente de qualquer que seja ele, você começa vivendo assim, desde a preparação dele, né? Então você vai, caminha. Chega uma hora que você concretiza aquele sonho. E aí você já não é a mesma pessoa de quando começou com aquele sonho. Então você já está em busca do outro. Então eu acho que o que impulsiona é sempre a gente se ver em movimento, em vida. É isso, é a vida que pulsa. A emoção. Para mim tem muito a ver com a emoção também, mas o meu sonho está sempre relacionado ao meu coração. Quando o meu coração sente, quando eu sinto lá no fundo do meu coração, isso me faz ir para frente. Eu falo, é aqui o meu caminho, é aqui que está o meu sonho. Então o meu coração, ele é para mim a minha bússola para os meus sonhos. Porque aí eu tiro o racional, tá? Eu vou no coração. Às vezes tem gente que fala, mas escuta, precisa dar uma equilibrada, né? Tem que equilibrar, vocês acham? Essa parte do coração com a emoção. Pra mim, no começo, eu boto o coração. Claro que depois vem um pouco da razão, né? Porque também se a gente só coloca o coração na vida, vira uma loucura, né? A vira emoção, uma bagunça. Eu acho que o que você está dizendo é que enquanto está no processo de você fantasiar sobre aquilo, né? Você está criando o que você quer, você põe só o coração. Na hora de você executar, aí você vai dar razão. É mais ou menos isso. É mais ou menos isso. O que me impulsiona é o coração. Depois eu vou ler. Porque, na verdade, assim, o coração, ele obviamente, você está ligado direto à emoção. Então, é aquilo que te impulsiona. Você teve aquele impulsionamento vindo do coração, da tua emoção. Agora, você fala assim, não, para. Então, agora vamos racionalizar qual que vai ser a minha estratégia para eu colocar aquilo em prática. Então, muitas vezes, você precisa do emocional porque você precisa de uma coisa racional. Você precisa racionalizar porque você precisa criar estratégia. E as estratégias, elas não são criadas com o coração, elas são criadas na mente, com a razão. Sim. Então, sim, você tem que equalizar. Mas você nunca vai conseguir abandonar a emoção. Se você coloca a razão primeiro, você não consegue fazer nada, você não consegue realizar nada. Porque a razão, ela vai te boicotando. Ela começa a criar vários obstáculos. Ela é um freio, ela é uma curva. Por isso que eu falei, a razão, ela entra na parte da estratégia de concretizar o teu sonho. O teu sonho, ele parte de uma emoção. O resto, você vai... Para você chegar ali e concretizar esse sonho, você precisa de uma estratégia, né? Como se você tivesse um GPS. Sim. É porque a razão, quando você põe aí vem o julgamento, você se auto-julga. Aí você, o que o outro vai pensar? Aí entra toda essa... Todo o boicote. Todo o boicote. O boicote. Né? Exatamente. É autossabotagem mesmo. Então, Gente, viver só com razão é chato demais. É demais chato. Você tem que colocar. Então, porque você sonho... sabe aquela vontade, às vezes você entra e você fala assim, pô, eu quero dançar, eu quero... Agora não é hora. É muito chato, muito. Agora, eu queria falar aqui uma coisa para todas nós, que quando a gente decidiu esse tema para essa roda de conversa, na verdade foi o nosso guru, Fabrício, né, que levantou a bola, falando para a gente o seguinte, fazendo uma pergunta para a gente, que é a seguinte, por que vocês, mulheres já formadas, né, somos formadas, não somos mais meninas, com profissões consolidadas, estão fazendo o blá delas, porque é tempo investido, é grana investida, é atenção investida. O que impulsiona vocês a essa altura da vida, que eu não acho que, né, não tô, mas a realizar outras coisas?
por que vocês fazem isso? Eu Ah, acho eu que quero aí é uma fase para a gente discutir. E a gente está colocando aqui a pergunta para nós três do Bladelas, mas a gente pergunta para vocês, né? Para você que está assistindo a gente, o que te impulsiona quando você já está estabilizado na vida a realizar outras coisas? Não ficar. Vamos lá. Não ficar parado, né? Tipo assim, quando você atinge uma estabilidade, você atinge uma zona de conforto. E isso acaba perdendo um pouco a graça. E eu acho o que impulsiona a gente hoje aqui, para mim, que fui convidada por vocês e eu agradeço muito, porque eu tinha participado de 3 episódios que foram interessantíssimos. E aí, do fim, saiu esse convite e que eu aceitei de coração aberto, porque eu percebi naqueles episódios que a gente consegue alcançar algumas pessoas que às vezes você não tem nem noção de que estão escutando aquilo que você está dizendo e aquilo faz muita diferença na vida delas. Então, eu acho que você poder trazer isso para as pessoas e você poder aprender também, porque quando você escuta uma pessoa te ligar e falar assim, Thalita, eu escutei você falando isso, me explica, me fala, me conta como que você fez, como é que a gente faz. Você também está recebendo muita coisa e você aprende com isso. Então, eu acho que o que impulsiona é esse aprendizado constante, essa roda que não para de girar. É uma troca. E você vê que você consegue atingir, que você consegue ajudar pessoas, porque o nosso intuito aqui é trocar a ideia de alguns assuntos corriqueiros, que muitas vezes as pessoas não têm coragem de falar, ou elas não têm tempo de falar, e, de repente, a gente senta aqui numa roda de conversa e a gente pode clarear muita coisa para muita gente e para a gente mesmo. Sim. Então, eu acho que é uma satisfação eu acho que tá muito enorme. ligada com essa troca mesmo, né? Você trocar para o mundo, porque nós somos... a gente tem que imaginar que é uma teia, e nós somos um pontinho dessa teia. E quando a gente se sente parte dessa teia, e tem que existir essa troca é muito importante. Então, para mim, o Bladelas, ele é feito a partir disso. A partir dessa teia que eu acho que o meu pontinho, junto com o da Thalita, junto com o da Lu, com o Fabrício, com a Ale, com todo mundo que, né, faz parte do Blá, que hoje ele está crescendo, muito legal, né, muito gostoso, a gente pode estar se conectando nesta teia com outras pessoas, com vários assuntos, com pessoas interessantes que a gente vai trazer cada vez mais aqui, para a gente poder ter essa troca, porque o mundo é feito disso. Dar e receber. Apesar que muitas vezes tem pessoas que têm problema, dificuldade de dar e dificuldade de receber. Mas o equilíbrio, eu escutei há pouco tempo uma pessoa, que inclusive vai participar do Black, fez um mapa astral, falou, o dar e receber no mundo, na energia do mundo que a gente vive, ele tem o mesmo peso. A gente pensa que a gente tem que dar mais para receber, né? Eu tenho que dar para receber. Não. É a mesma frequência. E isso é muito legal. Então, eu acho que o Blá é isso, é essa frequência nessa teia de trocas de informação. Você tem que estar equiparado, né? Sim. As coisas elas têm que ser, não pode ser tanto para um lado, nem tanto para o outro. Você tem que ter um equilíbrio. Eu acho que em todos os Blás dela a gente falou sobre equilíbrio, né? Sempre. E, de novo, a gente chega nisso daí de você aprender, porque muitas vezes quem dá muita coisa tem muita dificuldade em receber. Sim. Eu vou aqui de novo, né? Falar para a gente pensar juntas e para quem está assistindo também pensar. A gente está falando agora do Bladelas, mas independente do Bladelas, né? Vou trazer uma coisa polêmica aqui também, mais uma vez. Muito legal quando a gente quer realizar um sonho, um projeto, etc. Mas aí vem o racional, né? E muitas vezes a gente pensa o seguinte... Poxa, e o lado financeiro, né? Muita gente deixa de fazer algo por conta do financeiro, ou deixa de fazer algo porque acha que não tem competência e também não tem coragem e talvez vontade de se desenvolver. Vamos falar um pouquinho disso? Vamos falar. Porque, né, isso eu acho que pega na questão de você ir atrás de um sonho, de um projeto, as inseguranças, os medos, né? Eu acho, Lu, que assim, energia... Dinheiro, por exemplo, quando a gente fala do financeiro, dinheiro é energia. Sim. Né? É a nossa energia. É a energia, essa troca. Quando a gente foca a nossa energia, você tem que saber aonde você vai botar a sua energia. Seja dinheiro, seja o seu tempo, seja a sua dedicação, seja tudo. Então, a gente precisa entender, e parece um pouco viajante essa ideia, aonde nos faz feliz.
Mas é justamente lá, quando você coloca a sua energia aonde brilha o seu olho, o seu coração aquece, é lá. Poxa, mas eu não tenho dinheiro, mas eu não tenho... Você vai abrir caminhos. O universo abre caminhos. Concordo. Você vai chegar em caminhos que você nem imagina, quando você põe a sua energia no lugar correto. Mas Concordo. é aí onde a gente entra com aquele negócio da troca, né? E a partir do momento que você se abre, né, que você conversa, você vai atraindo as pessoas que têm a mesma energia, a mesma intenção Sim. e a mesma vontade. E aí você vai juntando as pecinhas, né? Talvez você tenha uma pessoa que se comunique melhor. Daqui a pouco você fala assim, tá bom, eu tô com a parte da comunicação em ordem, agora a gente precisa do investimento. Aí você vai achar aquela outra peça que vai se encaixar também nessa parte. Aí você precisa da pessoa da criação, porque você sabe falar, mas você não sabe... Você vai montando, né, um quebra-cabeça. Sim. Mas a partir do momento que você se abre para isso, sabe? Que você... A gente fala muito daquela coisa, joga para o universo e tudo. E o jogar para o universo é você colocar mesmo, confiar e colocar mesmo... Falar assim, não, eu quero muito isso daqui. Você está depositando sua energia ali e você vai trupicar, vamos dizer assim, você vai cruzar pessoas no seu caminho que elas vão partilhar da mesma ideia e cada uma com uma expertise, né? Sim. Eu sempre digo que numa empresa você não pode ter nem só o comercial, nem só o financeiro, nem só o RH, você tem que ter um conjunto de pessoas, cada uma na sua expertise, senão todo mundo bate cabeça. Sem dúvida, Sim. sem dúvida. Não é? Com certeza. Então, eu acho que é isso. Eu acho que... Aí você fala, poxa, mas eu já escolhi o meu caminho, eu ganho dinheiro lá, ou tá com difícil deste caminho que eu escolhi, como é que eu vou apostar em outras coisas? Se for do coração, você vai achar um jeito. E acredite nisso, gente, porque isso é muito importante. A gente realizar sonhos e ir atrás do que a gente realmente deseja é muito importante. E o Bladelas, que a gente está falando do Bladelas, mas isso é para tudo na vida, é dessa forma. A gente está falando bastante aqui, pelo que eu estou vendo, de desejos, projetos e sonhos profissionais, né? Mas tem também os sonhos pessoais. Tem, lógico. Né? Tem. Que a gente também tem que colocar aqui, né? Até quando a gente sonha, né? Como a gente... eu acho que a gente sonha até até o dia morrer. que morrer. Até morrer, a gente vai sonhar sempre. Tem a sempre, menor até porque possibilidade. é a esperança. Esse é o combustível para a gente viver. A gente sonha, Gente, a gente vai correr viva. atrás. Exatamente. O que está vivo se move. Exato. E não dá, você fala assim, já fiz isso e agora eu vou ficar... Aquilo que eu falei de você ficar sentado no teu conforto, né? Você fala, não, já realizei tudo. Olha, eu vejo, por exemplo, meus pais, né? Eles são super ativos e o meu pai está sempre criando alguma coisa. Eu acho que ele vai criar até o dia que, assim, no dia que ele der o último suspiro, o suspiro dele vai ser criativo. Sim. Entendeu? Então, eu acho que não tem como você parar de sonhar. Você só para acho. de sonhar e você só para de ir atrás de alguma coisa a hora que você morreu. Não, você tem como. Eu vou te falar como. Mesmo viva. Sabe como? Parar de sonhar? Parar de sonhar ou se paralisar. Não ir atrás da onde você acredita. É isso que eu ia falar. Que Sabe, vocês já perceberam sabe que tem como? pessoas que são assim? Sim, muitas. Sabe Por como? quê? Quando você tem vergonha, quando você fica pensando no outro, o que o outro vai achar, o que o outro vai pensar. Eu tenho vergonha, eu não sou capaz. Sabe aquelas coisas que a gente vai carregando? Julgamento. Sim. Os nossos auto-julgamentos. Então, tem muita gente que vive esta vida, que ela é viva, né? A gente só acaba quando a gente realmente Ou tá meio mal. viva, né? Não, Mas só pro meio outro. se travando e deixando de realizar coisas importantes para você, porque não interessa o que o outro tem de opinião. Se aquilo faz sentido para você, que bom, que ótimo. Então, isso é uma reflexão. Sim. Sobre os nossos... Sim. Não só os desejos profissionais, mas também nossos desejos pessoais, né? Quer dizer, a nossa vida. A gente já fala, é nossa vida. O outro, tudo bem, deixa ele lá. O julgamento dele é dele, não é seu. Mas muitas vezes o julgamento parte de você, né? Você está julgando que aquela outra pessoa está tem julgando isso também. aquilo Que você é O que você ridículo. tá Aí eu fazendo? falo, nossa, Por que gente, que da você onde, quem tá- foi que te deu isso? É verdade. Isso é verdade. O Muitas julgamento vezes começa o julgamento de você. não vem do outro, vem de si. Você fala assim,
Não, eu acho que fulano vai me julgar se eu pensar, se eu falar... E o fulano não tá nem aí, hein? O fulano não sabe nem que você existe. Então, é muito pretensioso, né? Por um lado, a gente achar que o outro está prestando atenção. É muito egóico. Será que tá isso. mesmo? Será muito que tá egóico. mesmo? A gente tem a impressão que, né, sempre, o que vão achar, o que vão achar. O outro tá preocupado com a vida dele, gente. Tem muito disso também, né? O outro Isso que eu tá- tô falando, tá a no- gente se paralisa pelo outro, ou pelo nosso auto-julgamento, ou pela nossa auto-vergonha, não, a nossa vergonha. Então, assim, pra quê? E você vai deixar de viver a sua vida. Será que um grande fator que paralisa é exatamente isso? É o se preocupar com o que vão achar? Eu acho que isso É isso? paralisa demais, Lu, as pessoas. Também acho. Demais. Mas muito. E ainda mais hoje, que a imagem das pessoas estão em redes sociais, e você precisa mostrar que você é isso, que você é aquilo. Você é julgado o tempo todo quando você tá. A gente resolveu fazer o Blá Delas, a gente tá aqui expostas. É isso que eu ia falar. Você se expõe nas redes sociais se você quiser, quando é pessoal. Sim. Quando não é pessoal, você tem que se expor. Sim. Né? Mas Dane-se o que vão De certa pensar. forma, hoje, você está exposto de qualquer maneira, né? Você é monitorado 24 a horas gente por tá- dia, tudo. hoje é Mas, assim, tudo. Hoje é tipo hoje uma qualquer Matrix. exatamente, qualquer pessoa tem uma câmera. Hoje, assim, eu acho que a gente tem que cuidar muito mais, na verdade, do nosso próprio julgamento, auto-julgamento e daquilo que a gente pensa que A os gente outros, acha, que a gente acha que os outros estão pensando da gente, do que, sabe? Eu acho que tem que... Pô, se você acredita naquilo, se você acredita no sonho, porra, vai, se joga. Não interessa se você fala inglês e resolveu viajar para os Estados Unidos. Não interessa se você resolveu viajar para lá e não fala inglês. Se você não tiver vergonha, você se comunica em qualquer língua, gente. Tem a mímica. Sem dúvida. Entendeu? Não, hoje tem o celular, tem aplicativos, tudo. Exato. Tudo Então, tá mais hoje fácil. você tem muitas ferramentas que te ajudam a se desenvolver. Basta saber usá-las. E Sem tem que ter dúvida. coragem. Agora, eu queria, antes da eu gente adoro falar a dos palavra nossos coragem, sonhos né? daqui para frente, que a gente vai entrar nessa parte, Isso. eu queria perguntar e falar que a gente comentasse sobre os sonhos que a gente não realizou, né? Porque a gente está no meio da vida, nós três aqui. Estamos, né? E todo mundo lá Na de casa. metade, no meio da vida ou mais, eu diria. Não, a gente tem mais. A gente Mais já viveu passado mais. do que futuro. É. Vamos só lembrar aqui, né? Porque também não é ruim. Será que ficou algum sonho para trás Claro que a que gente não ficou. conseguiu realizar? Muitos. E o que gerou? Qual a frustração? Como é que a gente lida com isso hoje? Ainda vamos tentar? Né? Por exemplo. Eu acho, Lu, que os sonhos que ficaram tinham aquele momento. Você pode até resgatá-los e tentar viver novamente. Ok, mas não vão ser os mesmos personagens, não vai ser o mesmo ambiente, não vai ser nada igual. Pode até ser melhor. Não aconteceu lá atrás, porque tinha que acontecer agora, né, para ser melhor. Mas e também não dá pra gente se martirizar porque eu não consegui fazer a faculdade e tal, eu não consegui realizar tal coisa. Não Tinha conseguiu, algo que você tem que se perdoar. Pra gente exemplificar, quem quiser, tinha algo que você, quando era criança, vamos falar da fase criança, que você queria e não... Muitas. Mas Ser escolhe um. professora. Eu tinha um sonho de ser professora. Jura? Eu também Juro. tinha. Eu tinha um sonho de ser professora. Não sei se graças a Deus eu não fui, mas enfim. Porra, você ia ser daquela que ia dar com a régua na mão da criancinha. Então, peraí, você tinha um desejo de Eu ser tinha professora. um desejo. Você também, Thalita? Você sabe que eu brincava muito de escolinha. Eu também brincava demais. Adorava brincar de escolinha. Jura, gente? E eu sempre tive muitos amigos meninos, né? Então, eu brincava de escolinha. Eu tinha algumas amigas que eu brincava de escolinha. E depois eu tinha o meu momento que eu brincava de boneca, mas eu brincava escondida, porque eu gostava, meus amigos eram meninos e eu gostava de fazer pipa para eles. Então eu construía as pipas dos meus amigos. Então, para eles, eu era aquela menina que fazia pipa. Andava de bicicleta, jogava bola e amarrava o tênis na canela e detestava pentear o cabelo. Mas, quando eu chegava em casa, eu ia brincar de boneca, eu botava ela para dormir, eu dava comida, não sei o quê. Quando eu cheguei, assim, uns 12 anos, 13 anos, eu resolvi que eu ia ser a menininha. Então, eu colocava um brinco que combinava com não sei o quê. Tipo assim, deu uma reviravolta. E aí, eu tinha esse desejo de ser a professorinha,
Salvem a professorinha. Eu tinha esse Mas desejo. vocês não enxergam, que, por exemplo, eu vejo em você não é professora, Não mas sou. eu vejo Não em sou. você a essência do ser professor, tá em você. Porque eu encaminhei a minha vida hoje para ser coach, de qualquer Você de alguma leva forma, conteúdo, você ensina de alguma forma, Sim. de um outro jeito. Encaminha, né? Você, de alguma forma, Thalita, trouxe esse sonho para o que você é hoje? Porque às vezes a gente não vira o que queria ser, que também muda muito, mas você Eu trouxe, acho por que exemplo. eu trouxe, né? Eu trabalho já há 34 anos em empresa e eu lido muito com pessoas. Você é uma líder. E eu acho que uma coisa que sempre me deu prazer foi de formar as pessoas, sabe? Então, assim, fulano, de detectar pessoas. Eu gosto muito do comportamento humano. E, às vezes, você tem uma série de funcionários, de colaboradores, que eles estão atuando numa área e aí eu ficava sentada olhando e falava... Adoro essa pessoa, mas ela não está se encaixando. Eu falei, cara, é uma questão de você agora começar a mudar as pessoas de lugar. E quando você consegue enxergar isso nas pessoas e remanejá-las em funções... Utilizar o bom delas. Elas deslancham, que é uma Então, maravilha. ela atua como professora de uma... Então, eu acho que isso é uma coisa isso é uma coisa que me dá um prazer inenarrável, né? Você vê que você traz. E você, Lu? Qual era o teu sonho? Eu tava tentando escapar, por isso que eu fiquei de entrevistadora. Porque você não sabe o seu sonho. Não, eu sei. É que, na verdade, eu tinha alguns, né? Tem que escolher um. Eu tinha... Muito louco isso, né? O meu sonho de infância, quando eu era bem garotinha, era de viver me aventurando no mundo. Né? Como eu cresci muito meu pai tinha uma lancha pequena, mas tinha. E eu cresci no mar. No final de semana. Então, o meu sonho, assim, a minha fantasia era fazer viagens para desbravar as coisas mesmo, né? Eu realizo isso hoje? Não, né? Não trabalho com isso. Mas a minha essência também trouxe um pouco disso, Sim. né? Então, você vê as coisas... porque são coisas infantis que a gente vai... aquilo que a gente sonha quando a gente é criancinha... Você né? sabe uma coisa que eu queria fazer... E que eu acho que eu perdi o timing mesmo, era de atuar, ser atriz. Olha lá. E você tem uma facilidade imensa, né? Pra Para falar se no comunicar, é mais do que se comunicar. Se comunicar é uma coisa... Mas você tem uma facilidade, Porque uma desenvoltura. eu acho que esse negócio... Eu fiz uma propaganda da Danone, tá? Minha mãe me levou, eu nunca comi tanto Danone na minha vida. E fiz um capítulo de uma novela como figurante. Eu só falava assim, sim, ele acabou de chegar. E acabou. Olha, você vê que você tinha esse desejo, né? Você tinha esse desejo? Eu tinha esse desejo, mas acabei não indo. Eu acho que esse é um dos sonhos, assim, que ele realmente passou o timing dele, sabe? Sim, tem coisa perdeu, que passa. ficou lá para trás. Mas eu achava interessante porque era uma forma de você viver várias pessoas. Imagina, com certeza. De ter uma várias pessoa experiências, né? Entendeu? De uma Você fala certa assim, forma. quero experimentar ser a vilã, quero experimentar ser a boazinha, quero experimentar ser a problemáticazinha. Tipo, você poderia viver várias pessoas numa né? só. Eu acho que seria brincar mesmo com aquele negócio do tipo, vamos viver tudo. Que é viver, na verdade, tudo que a gente é, que a gente tem todos os lados, né? De vilão, de boazinha, na ficção. Na vida real, a gente não pode colocar todos esses lados, né? Agora, eu Todos queria voltar um pouco aqui para a gente caminhar com o nosso assunto aqui, do seguinte. Nós estamos na faixa dos 50, todas nós aqui, né? A gente já mirou os 50 e já está próximo deles. A Thalita tá ali, né? Não, 50. a gente tá até 5, quase a gente tá chegando quase lá. não pega Mas eu faço 50. questão de falar que ainda falta um pouco. Ai, não, eu faço questão de dizer que sim, já tenho 5.0 completos. Isso. Então é o seguinte, a gente olhar, né? Hoje, claro que a mulher aos 50 anos, ela tem uma vida inteira ainda, ela tem muita lenha para queimar, vamos dizer assim, né? Mas quais são os seus reais sonhos, Lu? Agora que você já viveu mais do que vai viver?
Então, né, eu estava até olhando aqui o nosso roteirinho para responder essa pergunta. Eu acho importante pegar uma palavra do nosso roteiro, que é a questão das crenças, né? Então, quando você me pergunta quais são seus reais sonhos, eu acho que eu cheguei no ponto que a gente estava discutindo aqui, de esquecer um pouco o que vão pensar de mim, né? E pensar um pouco mais no que eu quero da minha vida, daqui para frente, que eu estou na segunda parte dela, daqui para frente que eu quero da minha vida, sem me preocupar com o outro. Né? E aí eu cheguei a algumas conclusões que a gente começa a ter mais maturidade e fala, poxa, mas tá bom, o que eu quero trazer para o mundo? Né? E eu quero um pouco do que vocês disseram que era o sonho de vocês. Eu não quero ser professora, mas eu quero trazer para o mundo algo que faça alguma diferença, né, na vida das pessoas. Não quero mais trabalhar por trabalhar. Tenho que trazer algo que também me faça bem, que me faça sentido. Por exemplo, né, gente, a gente aqui, o trabalho que a gente faz aqui, é um trabalho que, para mim, eu não me esforço daquela coisa que você tem que se esforçar e que você sofre. Não, a gente dedica tempo, a gente pensa, a gente lê, mas é natural. Então, os meus sonhos, na verdade, é viver um hobby, o que eu sou. Na verdade, os meus sonhos daqui para frente, mais ou menos o que a gente fez na entrevista anterior, né? Sem ter que... Sabe? Eu quero poder viver daqui para frente, tanto profissionalmente quanto pessoalmente, sem ter que, no sentido de estar no meu lugar, de me sentir eu mesma. Agora, eu vou fazer uma pergunta. Como que você hoje, mães, como que você hoje sonha um sonho solo? Porque a gente tem filhos, então, assim, tudo que eu for falar de sonhos, eu acho que o meu filho está... intrínseco, ele tá lá enraizado nele, né? Sem dúvida. Então, assim, a gente tem o sonho solitário, né? O teu sonho próprio, mas eu não consigo hoje dividir o meu sonho, Thalita, sem que meu filho esteja no meio, né? Ele faz parte. Ele faz parte. Fazem nossos parte, filhos fazem parte. Mas cada vez mais, isso vai também se distanciando, né? Eles vão crescendo, a partir do momento que eles vão crescendo, não sei, hoje em dia parece estar mais cedo, né? Eles estão se saindo mais, vivendo a vida deles, eles têm essa liberdade, eu não sei, uma liberdade diferente da nossa época, né? Então, assim, eu não tenho problema com isso. Claro que eu tenho os meus sofrimentos, né, os meus momentos de tristeza, mas eu acho que é uma forma de enxergar para que a gente possa viver a nossa própria vida, porque nós somos um ser único no mundo. É entender que os nossos filhos também são um ser único. Eles têm os desafios para viver na vida deles, nós não vamos estar lá, as escolhas são deles, né? A gente está lá para... Mas eu queria colocar aqui uma coisa importante. Depois eu vou perguntar qual é o seu sonho, mas só para a gente... Isso que a Thalita falou, Nath, eu enxerguei muito na seguinte forma. Eu vou dar um exemplo aqui que é fictício, tá? Vamos supor que eu decida que um sonho meu seja largar tudo daqui a um tempo... Ir para Jericoacoara. Não! E viajar um ano com a mochila nas costas... Porque eu cismei que agora chega, eu vou parar um ano e vou viajar com a mochila nas costas. Até viu, gente? Até farei isso um dia, não é? Mas o Léo, meu filho, vai estar inserido nesse contexto. Eu acho que é um pouco disso. Mas eu vou viajar um ano com a mochila nas costas, mas eu vou pensar nesse sonho, aonde que o Léo vai se encaixar. Eu vou ter saudade, como é que eu vou ver o Léo? É isso. Talvez ele não se encaixe. Mas você sabe o que eu vou te contar? Eu passei, vocês sabem, eu passei agora um período fora. Uma experiência cheia de aventuras, cheia de altos e baixos, mas foi ótimo. Nós acompanhamos e foi divertidíssimo. Num contexto geral, a gente só teve ganhos, né? E o meu filho não estava. E foi a primeira vez que ele ficou 40 dias sem me ver. E aí, um dia ele me ligou e a gente ficou 1 hora no telefone, que eu acho que nunca na vida eu fiquei 1 hora com meu filho no telefone. E ele falou, mãe... Meu Deus, eu acho que eu nunca fiquei tanto tempo longe de você e faz muita falta. Eu falei, cara, olha que delícia escutar isso. Mas ele nunca falou porque ele nunca teve essa ausência, lógico, né? É lógico. E aí eu falei para ele, putz, Thiago, eu acho que eu tava querendo passar 6 meses viajando. Ele falou, você vai sozinha, tá? Você vai sozinha. Eu falei assim, tudo bem, mas então a gente vai se falando. Tem vídeo, tem coisas que diminuem a distância. Mas, por exemplo, a minha vontade de passar 6 meses viajando, ele não se encaixa, ele não se vê naquilo. E tá tudo bem, tá tudo ok. Mas para eu fazer isso, eu vou ter que entrar num acordo com ele
Sim, profissional. Porque hoje ele trabalha comigo, eu não posso sair andando. Eu falo assim, a Thalita resolveu sair andando e largou a empresa ali. Não. Então, assim, meu filho, você está apto a fazer isso? Ótimo. Daí eu tenho que ter um respaldo dele para eu ter o meu sonho de viajar 6 meses. Mas ele isso é um não caso se encaixa. exclusivo que você trabalha com ele. Mas o que eu quero dizer é o seguinte... Não, eu digo que num contexto geral você tem que ter um acordo com ele, porque você não consegue. Eu acho que num contexto geral, os nossos sonhos, a gente tem que... Eles estão vivendo. Eles vão viver. Nós estamos falando um sonho, por exemplo, que a Lu tem de pegar a mochila e sair, ela não vai fazer isso agora. Porque agora não é possível. Não, Ponto. não é. Só que quando o Léo tiver, vamos supor, 20 anos... Talvez seja possível e tá tudo certo. É que meu filho já tá com 21. Eu já tô na fase dele. Mas você ficou 40 dias fora. E ele ficou numa boa aí, com saudade, com coisa, mas viveu, sobreviveu e tá tudo certo. Não, mas vai sobreviver, até porque eu acho, não, eu tenho certeza absoluta de que eu coloquei filho no mundo para o mundo. Sim. Pra gente se encontrar, pra gente se encaixar, pra gente se trazer alegrias, pra gente se trazer pedidos de ajuda, pra gente viver em conjunto. Mas o mundo... Ele tá pro mundo, né? E ele vai saber como ele vai desbravar o mundo dele. Não, e outra, a gente tá falando de sonhos. Eu tenho os meus sonhos. Os meus filhos vão ter e vão ter cada vez mais os sonhos deles. Lógico. Eu não posso estar conectada aos sonhos dos meus filhos. Isso é uma pretensão, isso é uma coisa ridícula nossa, se a gente ficar pensando que a gente tá nos sonhos dos filhos. Não tá. De jeito nenhum. É que a gente tem uma dificuldade. Às vezes eles estão no... A gente tem, mas a gente não tá no deles, mas às vezes eles estão nos nossos. Mas é isso que eu tô falando. Eles estão nos nossos, mas você perguntou se ele quer estar? Não, eu sei que não. Meu filho já disse que não. Eu sei que ele não quer estar, mas eu sempre, quando eu penso num sonho, seja ele pontual, ou seja ele de vida, um projeto de vida, eu sempre penso no Léo, aonde ele entra neste meu sonho, porque eu não consigo ficar sem poder vê-lo, entendeu? Eu sempre penso no Léo. Não sei se eu isso vai também mudar. penso nos meus filhos, só que isso não me guia, é isso que eu quero dizer. Tá bom. Se aquele sonho faz todo sentido pra mim, é bom isso. Em algum momento não se conecta com os meus filhos, eu vou ter que passar um período... Então... E claro, eles com uma idade apropriada para que eles fiquem sozinhos. Sim. Tudo é dentro de um contexto possível. Eu não vou ter o menor problema, e eu acho que é disso que nós estamos falando, porque nós estamos falando de sonhos individuais. A gente acabou de falar do outro. O outro, inclusive, os filhos, eles também podem. O teu filho pode um dia falar assim: mãe, que ridículo isso que você vai fazer. Pegar uma mochila e sair. Não, vou falar mais, tá? Eu tenho um sonho de ser voluntária lá na África. Não, falando sério. E passar um tempo lá. O Léo se enquadra. Tem que pensar no Léo? Tenho. Não, você tem até a página 2. Quando ele tiver em DP com 21. Não, mas eu tenho que segurar a onda de saber que eu tô indo, é uma escolha minha, que a gente falou aqui antes, e que nesse sonho eu excluo pessoas. É disso que eu tô falando. Excluo filhos, excluo mães, Até porque não é exclusão, gente. Cada um é um. Na minha opinião, cada um é um nesse mundo. Eu não falei que a gente tem uma teia... E os nossos filhos também são da parte da teia, né? Quer dizer, eles fazem parte dessa teia. Só que a gente tem um amor incondicional pelos nossos filhos. Ninguém vai largar filho com necessidade e sair pelo mundo. Mas dentro de uma normalidade, nem o filho, na minha opinião, nem o filho tem que travar nossos sonhos. Então, aí que eu ia fazer essa pergunta. Será que na nossa faixa etária, muita gente se paralisa e deixa de sonhar por conta disso? Muita. Porque pensa, poxa, mas agora não como que eu... Porque é difícil você organizar, né? Enquadrar tudo. Enquadrar todas as partes. Por exemplo, hoje eu não poderia sonhar um sonho, por exemplo, de viajar como um mochilão, porque eu tenho minha filha de 16. Até pelo meu filho de 19 eu até já daria. Então, eu também tenho um de 16, não dá. Não dá, por enquanto não dá. Até dá, mas a gente... Tá afim de largar? Eu difícil. não tô. Mas daqui 2, 3 anos, pode ser que dê. E tá tudo certo. Entendeu? E qual que é o seu sonho? Hoje, o meu sonho, gente, é viver em paz. Isso é maravilhoso. Paz, seja... Claro, eu quero viver as minhas experiências, né? A minha experiência amorosa com meu namorado hoje, que eu amo, que eu adoro. A minha vivência com a minha família, que eu também adoro estar com eles. Priorizo muito. Com os meus filhos.
com a minha profissão, mas em paz. O máximo que a gente puder. Porque não existe paz total. Mas o máximo que eu puder, eu quero viver em harmonia. Eu não quero encrenca, eu não quero... Então, é isso, eu busco isso. Porque eu acho que quando a gente está em paz, as nossas caixinhas, elas se acalmam. Não que seja perfeito, vai ter pau. Eu vou te vai falar ter pau, que mas esses dias menos. me fizeram essa pergunta, né? Uma amiga que viajou e aí ela falou assim, poxa, o cara me fez uma pergunta de qual era o meu sonho. E ela falou, eu não vou te responder o que ele me respondeu, mas qual é o seu? Eu falei assim, cara, uma estabilidade emocional para que eu consiga lidar com todas as dificuldades e adversidades que eu encontro no caminho, para eu poder viver em paz e tranquila, porque eu acho que essa estabilidade vai me dar liberdade. Sim. Lógico. A paz te dá isso. Eu ia falar isso, né? A gente está falando da palavra sonho, mas eu acho a palavra sonho... A gente está falando de sonho porque todo mundo pensa desse jeito. Mas eu acho a palavra sonho um pouco equivocada, né? Qual o seu sonho? Será que não é melhor falar como é que você quer viver daqui para frente? Eu acho que essa altura do campeonato é melhor. Entendeu? Não, porque a palavra sonho, a gente vai trocando, como a gente mesmo falou, né? Mas quando você pergunta como é que você quer viver, é uma coisa contínua, né? E seu sonho, você pode fazer um, pode fazer outro, Sim. fazer outro. Mas, por exemplo, a estabilidade emocional, o que eu digo, o que eu falo com estabilidade emocional? Ela te dá uma força e uma coisa para lidar com todas as dificuldades que você vai encontrar no meio do caminho, que é com filho, com pai, com mãe, com trabalho, com não sei o quê, com amigo, com projeto isso, com aquilo, novo, com você mesmo. Comigo mesma. Então, assim, eu acho que atingir esse ápice dessa estabilidade emocional, que eu acho que é uma das coisas mais difíceis que tem. Também acho. É o meu desejo, que é para poder viver, né? Sabe? Tipo, viver. Acontece um negócio. Fluir, para poder fluir pela Eu passei vida. agora por algumas experiências dificultosas para mim. E, cara, eu me vi numa situação que eu falei que não dá para simplesmente explodir e sair andando. Eu vou ter que achar uma força interna, eu vou ter que achar... E pela primeira vez eu comecei a me ver assim, eu falei, cara, eu tô com uma estabilidade emocional. Isso não significa que você em algum momento não tenha explodido, que você não tenha chorado, que você não tenha se chateado. Mas eu consegui, sabe quando você consegue organizar as emoções e fala assim, isso não adianta eu fazer. Eu não vou chegar em lugar nenhum. Isso adianta eu fazer. Isso me alivia, mas eu não posso ultrapassar a barreira que vai incomodar o amiguinho do lado. E aí eu passei 40 dias assim. E é óbvio que eu voltei uma outra pessoa do que eu fui. A Thalita falou de uma coisa que eu não posso fazer. Eu acho assim, quando a gente está buscando esse quentinho do coração, né? Essa paz, que eu quero viver daqui para frente com paz. Não total, porque não existe. Isso é utopia, mas o máximo que eu puder. Uma paz eterna, você tá de lá. Depois lá a gente vai definir o que é equilíbrio emocional, desejo, estabilidade e paz. Isso, um desejo de paz, de tranquilidade. Mas você viver dentro da tua realidade, eu acho que a paz está muito ligada a isso, essa tranquilidade da vida. Dentro da tua realidade. Você olhar para você falar, bom, o que eu tenho? Eu tenho a minha casa, eu tenho isso, tenho aquilo, tananana. Não é perfeito? Não, porque eu moro de aluguel, porque o meu emprego não sei o quê, né? Mas se você se contentar, olhar para você, sem olhar para o outro, porque quando você fica olhando para o outro, né, a grama do outro sempre é mais verdinha, a tua tá sempre mas sequinha. Às vezes ela é artificial. Então, quando você olha para a sua e fala, ai, que bom que eu tenho isso. É sério isso. Ai, que bom que eu tenho isso. Eu vou além, hein? Tenho ter e tenho ser. O que eu sou. Ou o que eu sou. Que eu sou. Que bom que eu tô conseguindo me equilibrar um pouco mais. O que eu sou hoje. Mas dentro do meu núcleo, é isso que eu quero dizer. Quando você está tratando dentro do seu núcleo, do seu eu, da sua mente, do seu coração e das pessoas que estão ao teu redor e do teu trabalho, enfim, da tua vida, do teu núcleo. Isso é muito bom. Porque você está olhando para você e não para o outro, e não para fora. Olhar para você e agradecer aquilo que você tem, por menos que seja. Por menos que seja. Para mim, o mais do que ter é o que você é. Sabe por quê? Porque o que eu sou me possibilita conquistar outras coisas, né? Sim. Então, eu hoje penso muito nisso, né? Quem eu me tornei e o que eu ainda quero ser. Mas acho que não o meu sonho é o que eu ainda quero ser.
Você ser é uma coisa muito louca, porque você vai ser no luxo e no lixo. Sim. Mas você vai ser. Sim. E ali, a forma, a pessoa que você é, te faz transitar por mundos totalmente adversos que você jamais imaginou, e você vai igual, com a mesma, sabe, com o mesmo rosto, com o mesmo sentimento, com a mesma alegria, com o mesmo sofrimento. Você vai você inteira. Porque tem muita gente que se preocupa tanto em ter, que na hora que está num momento que não tem, aquele mundo desaba. Desestrutura. E você não sabe lidar com aquilo. Então, esse negócio do ser... Eu, por exemplo, eu gosto muito da pessoa que eu sou. E a pessoa que eu sou, ela eu sou quem eu sou de acordo com todas as histórias que eu vivi. De dificuldades, de facilidades, de criação do meu pai e da minha mãe, que eu acho que eles passaram muito esses valores do ser. Eu sou uma pessoa muito satisfeita da maneira que eu sou. E eu acho que da maneira que a gente vai, assim, que eu vou vivendo a vida hoje, que eu vou aproveitando as oportunidades que me são dadas, eu acho que a gente vai se construindo de um jeito tão gostoso. E isso eu acho que faz parte da estabilidade, do sonho de como você quer viver. Então, mas isso, gente, isso que eu queria falar. Isso é esse núcleo. O núcleo não é só o ter. O núcleo é você. É lá dentro, é para você. Então, você está satisfeita, você realmente ser grata do que você é, o que você tem, o seu núcleo, sem olhar para o outro. É que eu penso muito quando, né, você pensar qual é o meu sonho, o que eu ainda quero realizar. Quando eu penso nessa pergunta, eu penso muito no eu. Então, eu ainda quero me desenvolver nisso, eu ainda quero fazer isso, né, para mim, ainda quero estudar isso. Então, é muito relativo, né, a coisa do sonho. É porque você está sempre em uma busca constante de melhorar, de fazer, de descobrir novas coisas, de provar novos sabores, Você está sempre em busca disso. Eu acho que isso, quando a gente fala de sonho, eu acho que isso você nunca vai deixar de fazer, sonhar. Você nunca vai deixar de sonhar. De querer, né? De ter desejos. Agora eu queria, assim, a gente aqui, faixa dos 50, não sei você de casa, mas nós aqui na faixa dos 50. Com muito mas orgulho, independente disso, claro, a faixa dos 50 vai se conectar mais agora com este momento, é o seguinte. Qual é um mito e uma verdade dos 50 anos? Difícil, hein? Dos quase 50. Olha, faz mal. Eu vou dizer... 45 mais. Eu vou dizer 45 o seguinte, mais. É 1 e 1. Mito é você achar que 45, 50, que você não precisa aprender nada, que você não precisa mudar, que você não precisa... Isso é um mito, porque isso eu acho que você pode fazer todos os dias. A verdade é que você nunca mais na vida vai poder deixar de treinar, de tomar colágeno. Nunca mais. Assim, a verdade é que você passa a se cuidar muito mais, porque você cuida do corpo e você cuida da mente, porque dói. Tem coisas que dói. É importantíssimo isso. Primeiro porque os músculos derretem no banho. Né? Eu ouvi alguém te falar a Cláudia e eu falei, Raia nossa. falou isso. Não, eu ouvi alguém dizer, eu falei, nossa, é isso mesmo. Se toma banho, o músculo vai pro ralo já junto, vai embora. Né? E tem a questão de também você malhar e para se sustentar, né? Porque você malha, eu falo do negócio do exercício, mas a gente fala até em tom de brincadeira, mas é uma coisa real. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver uma exposição que chama Body Words. Não. Que você vê o seu corpo inteirinho, desde artéria, veia, enfim, tem em Amsterdã full time e teve alguma época aí itinerante. E quando eu vi aquilo, eu falei, cara, não tem nada para segurar o corpo inteiro que não seja músculo. Exato. Por isso que tem E aí você nunca mais vai deixar disso. de treinar, porque você quer chegar com 90 anos e não cair e se machucar. Você tem que ter uma estrutura. Então, isso é real, gente. Não então, é isso é verdade. Lu, você, mito e verdade aos 50. 1 e 1. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Quer que eu fale o meu? Fala você. Ai, o meu também, eu também não pensei muito, mas assim, um mito é
eu tô muito velho para estudar tal coisa. Isso eu tô falando para mim mesma. Somos provas vivas nós, de que a gente estuda, né? Que a gente estuda, faz pós-graduação e tal, mas eu tenho vontade de fazer uma faculdade, mas eu falo, ai, que preguiça, gente, 5 anos de faculdade. Eu vou fazer. Vou terminar com 50 e tralalá, etc, etc. Então, assim, é mito. A gente precisa saber que a gente ainda tem muito gás, muita coisa aos 50 anos. Então, assim, quer estudar? Estude, não tem problema nenhum. E uma verdade é que cada vez mais você fica com menos amigos, fica mais seletivo. Eu acho que aos 50 anos, a 45 mais, vamos ampliar, vamos ampliar. Você fica mais seletivo. Então, assim, não é qualquer rolê que vai te agradar, né? Você realmente, tem uma brincadeira que tem nas redes sociais. Peraí, te convidam para uma festa, mas peraí, tem sofá? Vai sentar onde? A comida, não sei o quê. É isso, é sobre isso. Você pensa 10 mil vezes antes de sair de casa. Eu tô nos 50, mas eu ainda tô naquela fase que eu falo assim, se me chamar para fazer uma trilha, eu vou. Se me chamar para ir uma festa, eu vou. Mas a maioria dos 50 a gente fica mais seletivo. Não, sem dúvida. Eu acho que a gente fica mais seletivo, que você não tem que estar. Você não tem que nada. Vocês gostam. Eu, por exemplo, convidar pra uma trilha, não vou nem amarrada. Eu fiz agora, antes do feriado. Aí é do gosto de cada um. Mas assim, do que você gosta, você vai. Mas o que você... você vai fazer várias perguntas e a tendência é não ir. Você sabe uma coisa que eu comecei a fazer... Antigamente, a gente ia. A gente se obrigava a ir, porque fulano, porque eu quero ir... Eu quero encontrar... Hoje em dia, eu não quero ser vista. Eu quero estar confortável, bem. Eu quero estar lá porque eu quero estar realmente. Vou me esforçar. Não, é que assim, eu realmente gosto dessa coisa mais aventureira, enfim, que tá sempre em movimento. Eu falo que agora, tipo assim, falar, a Thalita vai viajar. Eu falei, é quase pleonasmo. Né? Eu quase não consigo ficar na minha casa um final de semana. Mas eu gosto disso. E aí eu comecei uma atividade diferente que eu nunca na vida tinha pensado em fazer. E comecei a fazer e eu tô achando o máximo. Qual é? Remar. Na raia da USP. E você acorda 5 horas da manhã, né? Não, eu acordo 5 horas da manhã, mas eu remo, na verdade, na hora do almoço. Antes de comer, eu acho bem melhor. E tem uma outra verdade. A gente dorme menos. A gente acorda cedo. Eu não. Eu acordo por obrigação durante a semana. Vou falar dos mitos. Não, o mito é o que eu te falei, né? Você. Não, agora eu vou falar do mito que encaixa com o que vocês estão falando. Um mito, para mim, é aquele clichêzão. Agora é tarde para começar. Porque ela me lembrou disso. Nunca é tarde para começar nada. Dane-se o que vão pensar. Né? Esses dias eu pensei, eu vou voltar a dançar. Né, porque eu fiz balé clássico. Aí eu falei, mas agora é tarde. Não é tarde. Claro que não é. Que se lasque. Então, isso para mim é um mito. Sim. Agora é tarde. Eu quero fazer jornalismo. Quero ir para a faculdade fazer jornalismo. Eu tenho um curso extra de jornalismo. Aí eu pensei, agora é tarde, né? Eu vou começar jornalismo daqui, quando eu terminar a psicanálise, vou ter 50 para ir para a faculdade. Não é tarde. Eu vou me formar em jornalismo. Todo mundo tem esse negócio de que, agora com 50, viveu assim 50 anos, não vai mudar. Vai. Por que não pode mudar? Então, isso acho que é um mito. E uma verdade. A verdade tem várias, né, gente? Tem que ser uma só. Ela já falou do colágeno, que é o que eu ia falar. Tá bom, vou falar uma coisa péssima. Uma verdade, assim, que dói. Tem todo o lado bom, que elas já falaram, agora eu vou falar do lado ruim. Envelhecer dói. Isso é uma verdade. Não, dói literalmente. Isso é uma verdade. Dói e aí... Dói tudo. Então, eu tenho hérnia no pescoço. Gente, envelhecer dói. Tá? Isso é uma verdade. E aí, como é que a gente lida com isso? Né? Você pega... Eu vou falar desde a parte de saúde até a parte estética. Então, você olha uma foto de 20, né? Putz, aquela bochecha. Eu tenho uma saudade da minha bochecha. E aí, você se olha no espelho e fala, é uma outra Luciana que tá aqui. O que eu admiro nessa Luciana? De história. E aí, mas é aí que eu quero chegar. A verdade é, envelhecer dói. Mas aí você se olha e fala, puta, é uma outra Luciana que tá aqui. O que eu admiro nessa Luciana? E aí eu começo a enxergar um monte de qualidades da Luciana de 48 mais. Eu acho que essa coisa de olhar mais. É assim... Isso também não tem idade, tá? Tem pessoas que têm amadurecimento mais rápido, outros que demoram mais, e tem gente que morre sem amadurecer, né? Então, é verdade. Mas aos 50, vamos colocar na maioria, vai? Vamos colocar.
você tem um amadurecimento. Tem. Então, esse amadurecimento de não ter mais a pele maravilhosa, o teu corpo já não é mais perfeito, e não vai ser. Por Não, mais que nunca. você faça procedimento estético, não vai ser. Vai chegar uma hora, inclusive, que vai estar ridículo. Então, mas até toquei nesse assunto, porque a gente fala muito com mulher aqui e a gente sabe o quanto as mulheres sofrem, Sim. né? E o quanto tem da não aceitação, tanto que tem gente se destruindo, colocando bocas gigantescas. Isso. Então, eu toquei nesse assunto porque eu sei que isso Então, é um essa ponto... maturidade dos 50 é muito gostosa. Quem sabe aproveitar. Quem eu sabe acho, aproveitar. vou falar Também pra acho. você que eu completei 50 anos o ano passado. E me perguntaram assim, o que você está sentindo? Eu falei, um tesão inenarrável. É um tesão inenarrável. Porque você chega aos 50 e eu julgo que eu cheguei muito bem, eu acho que de cabeça, eu acho que de físico, e com uma bagagem de história que hoje eu sinto para contar, aquelas histórias que foram tristes, elas são hilárias hoje. Porque é a forma que a gente vê, e eu vejo as coisas com tanta leveza, mesmo as que não foram boas, eu vejo elas com tanta leveza e eu consigo dar risada disso. Então, eu falo que, porra, se chegar aos 50 assim, é um tesão. É gostoso você chegar aos 50, o lado bom é se sentindo... Eu acho que a gente chega poderosa, não chega? Eu me sinto muito maior do que eu A gente já era. é Maior mulher, no né? sentido A gente de... já é mulher, né? Já tem uma... É a maturidade, gente. Agora eu queria fechar, porque a gente já está terminando, gente. Já? A gente pode depois voltar para falar tudo isso. Triste. Mas eu só queria fechar uma coisa. Eu quero voltar lá no Bladelas, né? E aí, cada um na sua casa aí, volta no que você está realizando, no teu sonho, porque para nós três o Bladelas é um sonho, é um desejo, não é fácil, tem que ter muita resiliência, Opa, né? A gente gasta paciência, dinheiro, paciência, coragem, aprendizado, gente, acreditar. acreditar. E o que é esse desejo que a gente começou? A primeira pergunta, né? Que desejo é esse em relação ao Bladelas? Que desejo é esse de estar no Bladelas? Eu queria que a gente fechasse com isso. Uma frase de cada uma. E aí cada um aí em casa pensa no seu desejo. Posso? Né? Pode. Pode, Thalita. Eu acho que é tocar o coração das pessoas. Às vezes parece uma coisa boba, a gente está discutindo um assunto aqui de qual desejo é esse, qual é o teu sonho, mas às vezes é uma pergunta que nunca ninguém se fez. E quando a gente aborda isso, eu acho que o meu maior tesão de ter vindo participar disso daqui, eu acho que é conseguir tocar o coração que seja de uma pessoa, mas que a gente consiga fazer a diferença nisso. Pode ser que alguém ache que isso é uma coisa meio boba, não sei o quê, e para mim eu acho que é uma coisa tão importante. E eu acho que é tão legal você conseguir ampliar aquilo que você conhece e, do mesmo jeito, ampliar aquilo que as pessoas podem te trazer. Você potencializa de uma forma tão grande que eu acho que o meu sonho aqui é esse. É conseguir, tocar as pessoas. Fazer com que as pessoas elas acreditem em si. Muito bom. Entender que as coisas elas são possíveis. Maravilhoso. O propósito do Bladelas, o meu sonho aqui, né, e a persistência, é compartilhar vida, né? Compartilhar vida, então não vou falar a mesma coisa que a Thalita, porque a gente tem que ir acrescentando uma outra e fazer isso, compartilhar vida e fazer essa troca. Então ela trouxe, né, o que ela falou, eu também falaria. Então agora eu tenho que falar outras coisas para a gente ir trocando. Então é compartilhar vida, complementar, né? Compartilhar para que as pessoas consigam se enxergar, consigam ver que não é só com elas, que todo mundo tem problema, que tem felicidade. Então compartilhar a vida. E também, gente, me sentir no meu lugar. Aqui eu me sinto muito no meu lugar, né? Me sinto muito confortável comigo mesma neste papel. E isso faz com que eu tire o melhor de mim e leve o melhor de mim para o outro. Maravilhoso. Eu acho que é muito disso. Eu vou botar o gancho da Lu também. Aqui eu me sinto no meu lugar, de verdade. Eu me sinto confortável, eu tenho aquele coração quente, eu tenho tesão mesmo. Né, pelo Bladelas. Eu gosto demais do Bladelas. Tem pessoas que perguntam, mas o que você faz? Por que você tem o Bladelas? Um monte de gente já perguntou. Eu faço o que eu amo, pronto. Primeiro vamos dar satisfação. Então, eu vou dar esse gancho, que aqui eu também me sinto. Mas o Bladelas, ele me faz conectar com essa teia que eu acredito muito de energia do mundo.
Porque o Bladelas, ele pode sair de fronteiras até brasileiras, né? E ir para outras fronteiras. E isso me dá muito prazer. Eu sentir que eu faço parte de uma teia e que eu estou agregando e eu tenho essa troca também. De dar, receber, de aprender... Né? Às vezes Desde que a gente começou, a gente já ouviu tantas histórias, muito, né? Eu aprendi demais. Por que eu aceitei? Porque a gente fez aqueles 3 episódios e aí eu comecei a ver assim, pessoas que me ligavam e que me mandavam mensagem falando, Thalita, cara, eu adorei escutar vocês 3 falando, vocês 4, né? Que a Adriana estava junto. Adorei escutar vocês 4 falando. Nossa, eu passei por isso. Nossa, estou passando por aquilo. Nossa, como é que eu faço? Nossa, você me inspira. Eu falei, caraca. Isso é legal. Eu consegui chegar num lugar que eu nem imaginei que eu chegaria. E é disso que eu estou falando. A gente chega em lugares que é essa teia mesmo, que eu acredito, de energia e de compartilhamento com as pessoas do mundo. Então, isso eu gosto do Bladelas, isso me dá um gás, né? Então, eu convido cada um de vocês aí em casa a se perguntar. Como é que é a nossa pergunta, gente? Eu vou até ler. Qual é o sonho? Tá, eu vou ler. Não, eu vou ler a pergunta certinha aqui do pessoal de casa, que é bacana. Que desejo é esse de vida que me conecta a esse projeto, seja pessoal, a essa pessoa, a esse esporte. Isso, a esse estilo de vida. Então, se pergunte e se tocar teu coração, se esquentar, é o caminho. Então, isso é muito importante. Eu acho que aqui a gente trouxe um pouco disso. Né? Para falar o porquê que nós estamos fazendo o Bladelas, mas isso significa um monte de coisa para um monte de gente que vai se conectar com seus próprios assuntos. Não é isso, meninas? Então que deseja esse de vida e nunca é tarde para fazer, para realizar. Nunca é tarde. Não pense em você. Pense nos seus desejos, não interessa o que o outro acha. O outro é problema dele. Você tem que saber do seu. Porque você é um ser individual nesta teia. Você é só um pontinho, né? E você tem que brilhar. Cada um tem que fazer o seu brilho nessa teia. É isso, né, meninas? Assim vira um céu estrelado. Exatamente. Né? Eu até proponho um brinde. Um brinde. Água. Oficialmente. A Thalita. Que delícia. Delícia. E juntas a gente vai realizar um dos nossos desejos, né? Exato. Um dos nossos desejos. Isso. Gente, obrigada. Um beijo. Amém. Tá? Beijo, Seja obrigada. bem-vinda. Obrigada. Tô com meu coração bem quente. Que bom. Beijo, Obrigada. gente. Tchau, Beijo. tchau. Tchau, Até a tchau. próxima. Esse podcast foi produzido por Gramofone Podcast.